tê-los aqui nessa noite de hoje. Eu sou a professora Clarissa, eu sou da Unifama, Centro Universitário de Mauá. Eu sou enfermeira, sou psicóloga. Eu vi que tem um trabalho ali que fala sobre parto, né? Parto humanizado. Eu sou enfermeira, obstetra e ginecologista também. E sou mestranda em engenharia biomédica, tá? Então, como eu disse, é um prazer ter vocês aqui hoje, nessa última noite, né, de INCESP. Tenho certeza, já li, né, o trabalho de vocês, e tenho certeza que serão apresentações muito boas, né, com conteúdos muito ricos, muito enriquecedores para nós. Então, parabenizo vocês por estarem aqui, agradeço vocês pela coragem, pelo empenho, pela dedicação, por se dedicarem ao estudo, que é tão importante para nós, né? Então, muito obrigada. E vou passar a palavra agora à professora Laide, que vai se apresentar também, vai dar as boas-vindas para vocês. Então, na sequência, a gente começa com as apresentações, tudo bem? Vou só orientar vocês, pedir um favor, para que a gente mantenha os nossos microfones fechados, tá bom? Para que seja melhor aí a gente conseguir ouvir, tá? Obrigada, pessoal. Professora Laide. Boa noite, sou professora Laide Palagano, também trabalho no Unifama de Mauá, assim, junto com a professora Clarice. A minha área é educação, não é a área da saúde. Então, a minha função é exatamente olhar toda a questão metodológica, né, as apresentações. Fiquem tranquilos que ninguém está aqui para ser uma banca de tese, nem banca de TCC, ou vai valer nota, aquela... Né? Aqui é um treino, digamos assim, é muito importante a gente participar de momentos assim, e a professora Clarice e eu, até ontem, a gente participa de coisas assim, né? Tá no nosso cotidiano isso. E quanto mais a gente participa, melhor. Para desenvoltura, para conseguir falar objetivamente uma quantidade de tempo, por exemplo, hoje vocês têm 10 minutos para poder expor, né? Como são 6 grupos, a gente pede para não exceder, por isso que a gente vai controlar bem essa questão. É assim, nós verificaremos a apropriação do trabalho, a professora Clarice tem toda a competência técnica para avaliar o conteúdo em si, e eu avalio a parte metodológica. Então, já fiz previamente alguns apontamentos através da leitura, e nós faremos algum, podem ficar tranquilos, que ninguém está aqui para criticar ninguém, sempre é no sentido de avançar, né? Para a gente poder melhorar cada vez mais. Tá bom? Obrigada, professora Laide, pela sua fala. E só, né, também complementando o que a professora falou, vamos tentar focar nesses 10 minutos de apresentação, tá bom? Porque já somos aí 6 temas, né? Então, senão a gente se estende muito. Tudo bem? Combinado? Então, eu peço para que vocês aí consigam consigam dar uma ajustada nesse tempo, tá bom? Nesse tempinho de 10 minutos. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos começar com as duas Eduardas, Eduarda Guimarães e Eduarda Viana, a Vitória e o Leonardo. Tá? Podem compartilhar aí a tela de vocês, fiquem à vontade. Uma excelente apresentação para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso, gente. Peraí. Já tá compartilhando ou não? Não, Ô, Jesus Cristo. ele também não. Agora tá? Isso, agora tá. Perfeito. Só não tô me vendo, mas tá bom. A gente está te vendo, fica tranquilo. Tá. Pode começar? Pode, já são 20 e 10, então o grupo de vocês tem até 20 e 20 para apresentarem. Aí não sei se vocês vão revezar, vocês já ensaiaram, não sei. Aí vocês podem conduzir, tá bom? Agora Aí, o ó. trabalho é com vocês. Boa sorte. Respira, que já deu tudo certo.
Olá, boa noite a todos. Meu nome é Victoria Carolina, sou aluna do curso de enfermagem do 8º termo. Faço parte da Universidade da Uniesp, aqui do polo da Uniprudente. Hoje em dia, né, somos reconhecidos como Universidade Uniprudente. E o nosso trabalho é voltado, né, à relação entre diabetes mellitus e o desenvolvimento de lesão por pressão. Escolhemos esse tema querendo enfatizar essas duas doenças, né? O porquê? O diabetes mellitus, ele, por ser uma doença crônica, né, que tem uma deficiência do pâncreas na produção de insulina, ele retarda o metabolismo, aumentando os níveis de glicose, e com isso é prejudicial, né, para o sistema circulatório, periférico, em cicatrização, tem uma cicatrização um pouco mais lenta, e também enfatizamos que o cuidado da enfermagem é de extrema importância, principalmente nos leitos de UTI, né, que eles ficam, a gente tem casos muito paciente, assim, de longa permanência, geralmente fica em leito UTI, e é muito comum a gente encontrar pacientes com lesões periféricas lá nessa permanência, acabando se tornando longa, interna por alguma patologia e acaba, por conta da doença de base, né, das comorbidades dele, entre elas a diabetes, acaba prolongando a sua permanência lá e desenvolvimento ferida, e com isso gastos para a instituição, e a enfermagem, querendo ou não, ela é o serviço braçal, ela que tem o cuidado direto com os pacientes. Então, os cuidados intensivos do paciente fica todo pela enfermagem, e é bom a gente enfatizar essa questão da extrema importância para a gente já prevenir, saber tratar e poder evitar, né, esse tipo de lesão, e fazendo com que esse paciente não fique tanto tempo exposto a mais doenças, a mais fragilidade do seu sistema com que ele já apresenta de base. Bom, boa noite. Meu nome é Eduarda Guimarães. Eu vou estar falando sobre os principais fatores que aumentam o risco da diabetes mellitus e que também influenciam no desenvolvimento das lesões por pressão. Entre esses fatores, nós podemos citar o histórico familiar. Então, se os pais ou irmãos já têm a diabetes tipo 2, aí o risco fica maior. A obesidade, o sobrepeso, a hipertensão, o sedentarismo, então a prática de não ter a prática de praticar atividade física, e a diabetes gestacional. Todos esses fatores, eles interferem no controle da glicose, na circulação e na saúde da pele, o que aumenta o risco e a chance de complicação. E o nosso estudo é uma revisão de literatura. Ele analisa pesquisas já publicadas para reunir informações confiáveis sobre a relação entre diabetes mellitus e a lesão por pressão. Boa noite, me chamo Eduarda Viana, vou estar falando um pouco sobre o objetivo. Bom, o objetivo, basicamente, é que a equipe multiprofissional está especializada na prevenção, no tratamento de lesão, em tudo isso sobre a lesão por pressão e diabetes mellitus. E para finalizar, a conclusão, eu vou estar falando que a diabetes mellitus e a lesão por pressão, ela tende um retardo na cicatrização, tá? Ela demora mais e a prevenção vai depender da imagem. Então, a compreensão de diabetes mellitus e lesão por pressão é fundamental para otimizar o cuidado de enfermagem. Então, temos medidas preventivas, como a avaliação de risco, o posicionamento, a educação e o acompanhamento que tem durante disso. Então, demonstra a eficiência tanto na teoria quanto nos resultados práticos observados. Então, um enfermeiro, ele assume um papel, digamos que protagonista, promovendo autonomia, prevenindo complicações, então, e humanizando esse atendimento a pessoas com diabetes. E, por fim, foi esse a nossa apresentação.
Ok, obrigada. Deixa eu só colocar vocês aqui em destaque, tá bom? Então, a Eduarda, a Não sei nem onde eu tô mais. Vitória, deixa eu achar a Vitória, destaque. Quem mais está aqui? Deixa eu achar vocês, para a gente poder vê-los. Falta outra Eduarda. Já está aqui, destaque. E o Leonardo. Tá, ok. Ok. Pessoal, vamos lá. Bom, um tema muito relevante, né? Temos aqui um tema bem relevante, né? A gente falar da diabetes mellitus e o desenvolvimento das lesões por pressão, né? Tem uma pergunta muito simples para vocês, para a gente poder entender um pouco mais isso, né? Vocês sabem se a gente tem alguma política pública de saúde voltada para essas situações? Não entendi a pergunta. Como assim, política pública no sentido de como assistir esse tipo de paciente? Olha, porque se a gente parar para pensar, né, quando a gente fala aí de diabetes mellitus, né, dos pacientes com DM, a gente pensa também, a princípio, né, na atenção primária à saúde. E se a gente pensa na atenção primária à saúde, a gente pensa também em políticas públicas, né, no sentido de prevenir essas patologias crônicas, e prevenir agravos. Então, quando a gente fala, né, do diabetes, e do desenvolvimento não só das lesões por pressões, mas no desenvolvimento de outras complicações, eu fico aqui pensando, né? Nós temos políticas públicas de saúde que atuem no DM, no diabetes, né? Justamente para a gente pensar lá na frente nessa prevenção, né? E se temos, será que elas estão sendo eficazes? E se não temos essas políticas, será que a gente não precisa pensar nelas? Será que elas ajudariam, né, em todas essas questões que vocês trouxeram para a gente? O que vocês pensam sobre isso? Entendi. Bom, existe sim, né, essas políticas públicas, principalmente na atenção primária, né? Na atenção primária, eles têm até reuniões do hiperdia e tudo mais, que eles não só assistem os pacientes, né, mas quer fazer aquela educação contínua, né? Eles querem saber como que os pacientes estão, se está mantendo, né, a glicose em dias, fazendo os usos de medicações corretas, se mesmo fazendo uso já dessas medicações, se está mantendo o nível de controle ali glicêmico, né, ou se está tendo alteração, alguma coisa assim. Eu atualmente trabalho numa unidade básica, né, uma ISF, eu moro aqui no município de Caiuá, e hoje eu consigo assistir essa visão, que antes eu trabalhava em pronto-socorro e não sabia como funcionava a estratégia básica, né? E agora eu consigo ver que uma vez ao mês eles fazem essa reunião, também no estágio a gente assiste, participa muito dessas reuniões, né, que eles frisam muito os cuidados, tanto quanto a alimentação, quanto as doenças, né, ou se a gente não controlar essas doenças de base, o que pode desenvolver um AVC, um infarto. A gente também fez prevenção, palestras para o pessoal de atenção básica do nosso campo de estágio, conscientizando a população a importância de fazer o uso da medicação nos horários corretos, da alimentação, ter esse controle, saber manusear o aparelhinho também em casa, né? Porque muitos também conseguem fazer o controle em casa, mas às vezes tem um pouquinho de dificuldade, que todo esse material é fornecido gratuitamente pelo SUS. Então, existe sim esse cuidado, né?
essa atenção, essa diretriz, né, do SUS, da prevenção do diabetes, assistência da doença, e da lesão, eu acredito que a gente já, nessa prevenção de como tratar e continuar tendo uma vida normal com a própria doença, a gente fala, né, para tomar os cuidados do pé, principalmente dessa circulação que eles têm uma sensibilidade mais diminuída, né, o sapato muito apertado, esse cuidado, porque às vezes eles não sentem, e se acontecer uma ferida, correr na unidade, procurar já tratar o quanto antes, não cutucar, para não piorar e tudo mais, e principalmente para não correr o risco de amputação e, né, aí as demais. E eu percebi que quando o paciente recebe alta hospitalar e já vem com uma lesão adquirida, infelizmente, às vezes, muitas vezes, hospitalar, que eles fazem os curativos e procura reeducar esse paciente, buscar alimentos para ajudar na cicatrização, continuar nesse controle intensivo da glicemia, e também incentivar eles nesse autocuidado, né? Desse autocuidado e tratando da doença, falar que vai sarar sim, porque a primeira coisa eles acham que não vai sarar, a lesão que nunca vai sarar. Infelizmente, tem umas lesões que vêm bem agravadas para casa, né, a domicílio, mas procurar os melhores recursos que consigamos, né, ter nas unidades básicas para dar esse tratamento, incentivar o paciente a não desistir e colocar em prática, né, falar para ele continuar fazendo esse cuidado, vir até nós quando a gente não consegue, infelizmente, até todos eles, para que eles não desistam e se cuidem, e façam todo tipo de cuidados, né? Mas existe sim essa diretriz e é colocada já desde a atenção primária, pode-se dizer. Tá certo, obrigada, Vitória. Professora Laide, por favor. Gostaria de parabenizá-las e também parabenizar o professor orientador, professor Heitor Seolim, pelo trabalho. Dá para perceber a paixão nos olhos de vocês pelo tema e pela enfermagem, né? Os slides feitos com capricho, eu vou perceber que teve empenho, percebi domínio do conteúdo em vocês, clareza, o tema é relevante, conforme a professora Clarice já disse, e achei excelente a apresentação. E se tiver algum questionamento, é sempre, como eu disse, né, para a gente poder evoluir. Eu percebo em vocês já o comportamento, a competência, digamos assim, de apresentar trabalho. Parece que vocês já adquiriram isso, percebo isso muito bem desenvolvido em vocês. E tem alguns apontamentos que eu fiz em relação à BNT do trabalho. Mas isso eu envio depois, porque eu acho que não tem como, né, a grandeza que foi apresentada aí, a gente ficar falando, falta isso, falta aquilo, né? Porque tinha umas regras para poder fazer o resumo expandido, né? Desde a quantidade de palavras que excedeu, tem umas palavrinhas escritas erradas, na hora da digitação aconteceram 4 palavrinhas, isso acontece, né? Algumas questõezinhas assim, na citação também, porque a BNT, a regra da BNT, não sei se vocês sabem, mas ela muda quase todos os anos, né? Eles alteram alguma coisa ali. Quando a gente se apropria, vai mudando. Então, isso é natural acontecer, da citação, ter algumas coisinhas para apontar e eu vou apontar para vocês, tá bom? Porque eu espero que o trabalho seja publicado aí. Desejo a vocês boa sorte, que dê tudo certo, que continuem estudando, concluam os estudos e cada vez uma oportunidade assim de se apresentarem, vão lá e abracem, que vocês foram super bem, tá bom? E obrigada, viu, pelo tempo de vocês. Obrigada. Obrigada, professora Laide. Meninas, mais uma vez, obrigada. Foi um excelente trabalho, de muita relevância. E como disse a professora Laide, continuem estudando e se aprofundando nesses temas tão importantes. Obrigada. Bom, vamos lá para o próximo. Deixa só eu parar aqui de destacar as meninas. O próximo trabalho, então, é da Fabiana, desculpa, da Fabiane e da Kedma. Fabiane, tá por aí?
Podemos, Fabiane? Tudo bem, Kedma? Boa noite. Boa noite. Podem compartilhar o trabalho de vocês, tá bom? Eu não estou conseguindo compartilhar. Será que a Fabi consegue? Olha, se te ajudar, você vai lá no compartilhar, depois você vai no tela, janela ou guia e vai no tela inteira. Compartilhou sua tela. Para me pegar o slide, eu estou com dificuldade. É só você buscar aí onde está a sua apresentação e clicar nela que ela já vai compartilhar. A apresentação está aberta? Eu abri ela. E no celular é um pouco mais complicado mesmo. Então. Acho que aquele arquivo mesmo, né? Estava lá. Estava marcado cuidados paliativos. Eu penso que só tem que expandir a tela. Aí, introdução, é esse mesmo, né? Justificativa. Isso. Como que eu faço para expandir a tela? Olha, eu estou conseguindo ler. Apareceu a introdução? Ou está aparecendo? Introdução, justificativa. Aí está escrito cuidados paliativos, embaixo está escrito objetivos. Na próxima tela está escrito, também tem um objetivo. É necessário fortalecer. São essas duas telinhas que estão aparecendo. E tem uma gravura. Então, mas para mim compartilhar Será que se colocar o celular para virar ele, sabe? Transversal, será que ela aumenta? Peraí. Isso, aumentou aqui. Dá para ver bem agora. Não sei se a Fabi está com dificuldade, mas enfim, vou iniciar. A Fabiane diz que está com problemas no microfone, que ela não está conseguindo fazer o microfone funcionar. Então, vamos lá. Desculpa o transtorno, tá? De início. Meu nome é Kedma Menezes Rodrigues, né?
faço parte do 8º termo de enfermagem da Uniprudente, de Presidente Prudente, né? E nosso tema é a atuação da equipe de saúde no cuidados paliativo pediátrico, né? Que é uma abordagem bem essencial para crianças e adolescentes que é acometido por doenças graves, né? É ameaçadora de vidas ou incuráveis. O que seria uma dessas doenças, né? Doenças como doenças oncológicas, como leucemias, linfoma, né? E qual é o objetivo, né? O objetivo principal é que a gente alivie o sofrimento da criança, né, da família que o acompanha, e para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? E compreenda o cuidado integral, centrado na dignidade, na escuta ativa e na valorização da vida, né? E sempre necessário fortalecer a atuação da equipe de saúde nos cuidados paliativos. Oi. O objetivo. Então, o objetivo tem por analisar a atuação da equipe de saúde no cuidados paliativos pediátricos, enfatizando o papel da enfermagem, da integração multiprofissional, a capacitação contínua e a aplicação de protocolos institucionais. Ou seja, a equipe, para dar o cuidados paliativos, sempre é melhor a equipe multiprofissional, envolvendo todos, né? Médicos, enfermeiros, psicólogo, fisioterapeuta, ou seja, cada um com o seu papel, né? Cada um com sua parte na saúde, para que aborde e acolha a criança ou adolescente de melhor forma possível, né? Fabi? Então, nosso trabalho é uma revisão de literatura, né, que pegamos os últimos estudos e artigos entre 2022 e 2025, que é o mais atualizado, né? As nossas bases de estudo foi Cielo, PubMed, Lilacs, né? E a revisão de literatura, ela sempre evidencia, sempre apontando que o cuidado melhor mesmo é para a gente sempre enfatizar e focar sempre no aliviador, né? Que é o principal objetivo, ter um acolhimento da criança e da família, que é o principal, né? Sempre ter uma escuta ativa, sempre estar ali na equipe multi, sempre fazendo os cuidados necessários, né? E é isso, a Fabi conseguiu entrar? O microfone dela, para mim, aqui aparece aberto. Fabiane, você nos ouve? Fabiane, você está com a mão levantada? Ela não está Ela escreveu que o microfone dela não está abrindo. Escuto, mas não sai o meu som. Sim, sim. Para nós aqui aparece como aberto, né? Mas ok. Kedma, Oi? olá, você encerrou a sua apresentação? Sim. Tá bem. Bom, como a gente não consegue, então, né, ouvir a colega, a Fabiane,
Então, eu vou fazer somente um questionamento muito simples, né? Antes disso, eu vou. A Kedma, a Fabiane está dizendo aqui que está aberto o microfone dela, mas não saiu o som. Tudo bem, Fabiane, esses contratempos acontecem. Primeira coisa, eu vou parabenizá-las também pela escolha do tema. Eu li também o trabalho de vocês falam sobre a equipe multidisciplinar, o que é muito válido. Eu, enquanto psicóloga, enquanto enfermeira, também vejo o quanto é útil, né? E quanto é necessário a gente ter essa interação e essa integração da equipe. E então, parabéns para vocês por um tema também tão relevante e por um trabalho bem elaborado. A minha pergunta para vocês é muito simples. O que levou vocês a escolher esse tema? Bom, é uma pergunta que todos fazem, né? Um tema, assim, na qual eu estou na universidade, acho que eu nunca vi um tema relacionado, geralmente, à pediatria, né? Que são poucos que, às vezes, conseguem, ou às vezes parte o interesse, né? Então, eu achei muito importante a gente interagir sobre esse tema, porque é um tema que não é discutido, né, no dia a dia, né? E especialmente, tipo assim, não tem profissionais capacitados, né, para lidar com a terminalidade na infância, né, da criança. Então, a gente achou muito importante buscar conhecimento, não só para nós, mas para poder trazer assim, um pouquinho também para aqueles que não têm ou não têm tempo de buscar no dia a dia, né? Mas foi por isso mesmo, por ser um tema assim não muito comentado no dia a dia, não muito buscado, né? E aí isso chamou na atenção nossa, né? E gostamos bastante, né? É isso. Obrigada, Kedma. Professora Laide, por favor, suas considerações. Parabenizo as meninas pelo trabalho e a professora orientadora Estela Mares também, porque, conforme foi dito aí, pediatria, geralmente a pediatria não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa aptidão, né? Vocês ainda foram procurar um tema sobre cuidados paliativos da pediatria, né? Então, é bastante relevante. Eu acredito que a quantidade de trabalhos que tenha sobre isso são poucos, né? E a versão que vocês apresentaram aí, para mim, inclusive, está projetada, não foi a que chegou para nós, né? Pelo menos a que eu recebi. Porque na minha versão, lá nas referências bibliográficas, nas referências, só tem do Ministério da Saúde e do de Domísio. Não tem essas demais. Até foi um dos apontamentos que eu coloquei que está faltando os outros. Que vocês citam vários autores aqui, não aparece no final, mas estou vendo que a versão de vocês tem. Então, quando Eu foi também enviado, percebi isso, professora. quando foi enviado por e-mail, não sei se enviaram a versão correta, pode ser isso, né? Eu tenho também alguns apontamentos para fazer, que eu vou enviar para vocês, que eu acho que não cabe aqui ficar apontando coisinhas de ABNT, que demora um pouco para ter apropriação, ou mesmo da regra do resumo estendido que foi enviado pelo CESP, da quantidade de palavras, coisinhas assim, tá bom? Mas, parabéns. Quanto a Fabiane, fique tranquila, porque a gente depende de hoje em dia de tudo tecnológico, só que a tecnologia muitas vezes ela nos deixa acaba nos deixando nas mãos, né? Acontece isso. Tá, fica tranquila. Inclusive, ela escreveu que é um tema essencial, porém ainda tem muitas informações falsas sobre esse tema. Então, é importante, exatamente quando a gente vai fazer um trabalho científico assim, que a gente pesquise fontes confiáveis para não acabar escrevendo, às vezes, fontes que não são confiáveis. A professora Clarice, às vezes, brinca muito que a pessoa vai fazer um trabalho científico, né? Principalmente na área da saúde, que sai um monte de fake news, aí ela vai lá no blog e pega lá o blog Tua Saúde, sei lá eu, né? Qualquer site assim. Então, é por isso que é importante pegar fontes mais robustas, né? E deu para perceber que vocês pegaram mesmo fontes internacionais, que também é importante.
coisas do Ministério da Saúde, porque sempre o Ministério da Saúde, eles tendem a colocar ao estado da arte, que é o que tem mais moderno, né? E vocês procuraram ali as orientações do Ministério da Saúde na Política Nacional de Cuidados Paliativos, tá bom? Parabéns e continuem aí estudando, e eu quero ver esse trabalho aí virar um livro um dia, virar uma tese de mestrado, né? Porque é um tema super importante. Obrigado. Obrigada, professora Laide. E novamente, obrigada, meninas. Eu vou pedir para a Fabiane só abaixar a mãozinha, por favor. Só para gente. Obrigada, Fabiane, só para a gente saber aqui quando alguém levantar a mão, caso seja necessário, tá bom? Aí só E desculpa interromper, professora Clarice, quando acontecer algum problema tecnológico, assim, meu áudio não sai, meu microfone não abre, é só você sair da sala e entrar de novo, que geralmente esse problema tende Sim. a sanar, tá bom? É exatamente isso. Obrigada, professora. Muitas vezes resolve, né? Sair da sala e entrar de novo, muitas vezes resolve. Vamos lá, então. A gente vai agora para a Isabela Santana, que vai apresentar para a gente os cuidados de enfermagem em transtornos de personalidade e psicopatia. Tudo bem, Isabela? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pode compartilhar sua tela, tá bom? Por favor. Conseguem ver? Sim, está projetando. 20h42, você tem 10 minutos, tá bom? Para apresentar. Boa sorte. Boa noite, eu me chamo Isabela Santana, estou no 10º período de enfermagem, finalizando já. E o meu trabalho ele vai falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem em transtornos de personalidade e psicopatia. Então, para introduzir e justificar o meu trabalho, os transtornos de personalidade, eles constituem um grupo de condições psicológicas caracterizadas por padrões persistentes de pensamento, comportamento e percepção que se desviam... Ai, pera lá, não tô conseguindo... Aí, foi. Que se desviam das expectativas socioculturais, né, do que a gente espera do outro, o que acaba causando prejuízo significativo na vida pessoal, social e profissional do indivíduo. Entre os diversos tipos de transtornos de personalidade se destacam, são mais comuns, aqueles que apresentam características de desconfiança, instabilidade emocional, impulsividade e dificuldade no estabelecimento de vínculo, né? A pessoa não consegue ter ali uma amizade por muito tempo, um relacionamento por muito tempo. A psicopatia, ela, embora... Deixa eu passar aqui. Ela ainda não é reconhecida como um diagnóstico independente, né? Nos principais manuais classificatórios, como o DSM-5 e a CID-11, que a gente usa bastante, ela acaba sendo descrita como uma manifestação mais grave e mais complexa do transtorno de personalidade antissocial. Então, trata-se de uma construção, né, que é muito discutida na literatura clínica, psiquiátrica e forense, marcado por um conjunto de características afetiva, interpessoal e comportamental que torna o indivíduo com esse perfil particularmente muito difícil, muito desafiador, tanto para o cuidado em saúde mental quanto para o convívio social mesmo, né? A identificação precoce e o acompanhamento especializado, né, é fundamental para reduzir risco sobre esse paciente, promover estratégia de cuidado voltada ali para reabilitação e para reintegração social. E a enfermagem, ela desempenha um papel central nesse processo, uma vez que ela está diretamente envolvida no cuidado integral do paciente em muitos contextos, como em hospitais gerais, instituições psiquiátricas, unidades de atenção primária e centros de reabilitação. O profissional de enfermagem, ele deve ser capacitado para reconhecer sinais clínicos
Oferecer apoio emocional, realizar a intervenção terapêutica adequada, né? Estabelecer limite seguro, respeitando ali os princípios éticos da profissão, e também preservar a dignidade ali, né, do paciente. Então, o cuidado de enfermagem nesse cenário, ele vai muito além da assistência clínica, né? Envolve também a escuta, o acolhimento, o fortalecimento da rede de apoio, para tentar minimizar os impactos sociais e familiares ali provocados pela doença, porque é uma situação muito difícil, né, lidar com a saúde mental. Então, o meu trabalho, ele tem como objetivo, ele se justifica pela necessidade de ampliar a discussão acadêmica e prática sobre o papel da enfermagem na saúde mental. Colocar foco numa área que ainda é muito marcada por estigma, pela complexidade diagnóstica e pelos desafios assistenciais. Explorando o tema, a gente vê que é necessário estimular novas pesquisas e contribuir para o fortalecimento de práticas de cuidado, principalmente humanizadas, porque a gente bate muito na tecla, né, prática de cuidado, ética e eficaz, tá? Mas humanizada também, né, é necessário, porque é um cenário muito delicado da saúde. Então, nesse sentido, compreender ali que compreender as potencialidades da enfermagem frente aos transtornos é fundamental para a construção de um modelo de cuidado que valorize tanto a saúde mental quanto a dignidade da pessoa atendida e também a segurança ali de quem está atendendo, né? É importante você saber com o que você está mexendo. A metodologia que eu usei... não tô conseguindo. Deixa eu ver se por aqui passa. Aí. A metodologia que eu usei foi a revisão de literatura, e aqui são algumas das referências que eu usei, né? Eu não consegui colocar aqui, no meu TCC eu aprofundo um pouquinho na psicopatia, e eu bato um pouco na tecla dos assassinos em série e das pessoas privadas de liberdade. E para isso, eu não consegui colocar aqui nesse slide, porque ficou pequenininho, né? Mas eu usei também os livros da Ilana Kazoy, os arquivos Serial Killers. São muito bons para quem tiver interesse. E para finalizar, o cuidado de enfermagem em pacientes com transtorno de personalidade e traços psicopáticos são um desafio muito complexo e multifacetado. Então, exige habilidade clínica, ética e relacionais avançadas, né? A gente precisa de acompanhamento ali multidisciplinar, precisa de muitos profissionais para lidar com esse paciente, e às vezes a gente acaba sendo essa própria equipe multidisciplinar, porque é o enfermeiro que está ali grande parte do tempo com o paciente, né? E ao longo desse estudo é possível evidenciar que esses transtornos fica muito mais fácil, é muito mais fácil mesmo é a palavra, né, de lidar, se você souber com o que você está lidando. Então, é necessário que o enfermeiro estude, que o enfermeiro se capacite, que ele tenha capacidade mesmo, é bem essa a palavra, para trabalhar ali em tal cenário, nessa área. A psicopatia, enquanto manifestação do transtorno de personalidade, ela apresenta algumas particularidades que demandam uma atenção especial, como a impulsividade, a manipulação, o déficit empático, são fatores ali que influenciam diretamente na condução do cuidado e no planejamento das intervenções. Outro motivo, né, para a enfermagem precisar ali de capacitação. O papel da enfermagem, nesse caso, ele vai além da simples execução de procedimentos clínicos. Envolve a observação constante, a avaliação multidimensional e o monitoramento contínuo do paciente. É isso, eu acho. Aqui, deixa eu ver se eu passo. Não, é isso. Ops.
Aqui, conseguiram me ouvir? Sim. Aí, tá. Parei Acho que eu consegui parar aqui de compartilhar a tela, né? Ainda estamos vendo o seu slide dos resultados finais. Ok. Voltei, eu acho. Aqui, consegui, voltei. Foi. Isabela, muito obrigada, viu, pela sua apresentação, excelente trabalho. Já está no 10º, né? Já estou no 10º. 10º semestre, muito bem, parabéns pelo final do curso e parabéns também pelo excelente trabalho, né? Como eu disse, eu sou psicóloga já, esse ano eu completo 20 anos como psicóloga, um tema extremamente importante para nós profissionais da saúde, né? Então eu falo como psicóloga e como enfermeira também, um tema de muita relevância, né? A gente precisa desmistificar tudo que tem por trás da saúde mental, né? As pessoas ainda são muito preconceituosas, infelizmente, e a gente tem que discutir muito mais sobre isso, né? As pessoas não podem fechar os olhos para essa temática, muito pelo contrário, como você muito bem disse, né? As pessoas elas têm que conhecer muito mais sobre a saúde mental, né? Penso que ficaria muito mais fácil, né? Eu costumo brincar dizendo que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria muito mais leve, Sim. né? Puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, claro, né? Você falou da Ilana Casoy, eu tenho todos os livros dela, a obra toda dela, já li tudo meia dúzia de vezes, e realmente ela é uma referência quando a gente fala, né, de serial killer e tudo mais, que também é um tema muito relevante, junto com as pessoas privadas de liberdade, né, que você também citou. Só vou fazer um apontamento, tá? Você colocou no seu trabalho, né, aqui no seu resumo, e você falou também do CID-11. No Brasil, o CID-11 ainda não está em vigor, tá? Pela nota técnica 91/2024, se não me engano, o Ministério da Saúde, numa nota de janeiro desse ano, colocou para a gente que o CID-11 ele vai ser incorporado aqui para nós em 2027. Ele ainda não está em vigor para a gente aqui, ainda é o CID-10, tá? Você encontra essa informação lá no site do Ministério da Saúde, tá bom? Tá, Ele já está em uso. Imagina, ele já está em uso em vários países, já está em uso nos Estados Unidos. Para nós é que o Ministério da Saúde aí coloca nessa nota técnica de que ele vai ser implementado somente em 2027. Porém, assim, a gente sabe que ele não tem muitas variações, mas só para a gente saber desse detalhe, tá bom? Novamente te agradeço, tá? Imensamente, e passo a palavra, então, à professora Laide. Professora, por favor, suas considerações. Parabéns, Isabela, ao seu professor também, professor Mário, orientador. Você está na reta final já, né? Finalzinho de curso, isso é fruto do seu TCC, né? Virará um artigo. E a área da saúde mental é sempre aquela área que as pessoas têm preconceito, que muitas pessoas não querem se dedicar e acham, não é da minha competência, né? Você foi pelo contrário, né? Você cita aqui no trabalho que o enfrentamento desses desafios exige preparo técnico, reflexão ética, trabalho interdisciplinar. Então, independente da pessoa gostar dessa área ou não, ela tem que ter ética no trabalho dela. E a gente só aprende a lidar com transtorno de personalidade, qualquer transtorno de personalidade, psicopatia, estudando, né? E aquilo que você falou. A pessoa vai e estuda, foi o que você fez. Que muitas vezes a pessoa pensar na prática, aprendo lá na prática lá, né? Na clínica lá, né? No hospital, qualquer lugar de saúde. E não é bem assim, né? Saúde é teoria e é prática. As duas coisas é o que você tem buscado a teoria. Percebi domínio, clareza na organização das suas ideias. E tem coisinhas sim da BNT para apresentar para você, que eu vou elencar quando você receber o trabalho. Não são coisas complicadas,
são coisas fáceis, desde a regra que foi enviada do resumo expandido, né, da quantidade de palavras, a sua quantidade de palavras excedeu só em 14, pouca coisa, né, tudo bem. Mas a questão principal é quando a gente usa o et al. Lá, que é uma palavra em latim, quer dizer, e outros, né, que tem outros autores, até 3 autores, a gente cita o sobrenome dos 3. Então, até 3. A partir do quarto, a gente põe et al. No caso, você usou os autores aí, o Santos, o Ribeiro e o Limberger, são só 3 autores, né? Então, são coisinhas assim, de ABNT de apropriação disso, tá bom? Parabéns, falta pouco, boa sorte aí na sua defesa do TCC, que dê tudo certo, já deu. E sucesso para você. Muito obrigada. Obrigada, professora Laide, mais uma vez obrigada. Isabela, pela sua participação, parabéns. E agora vamos lá para o próximo, que é o Anderson, o Gabriel, a Daniele e o Carlos Eduardo. A gente vai compartilhar agora a tela, tá? Ok, Daniele. Foi a Daniele que falou comigo? Foi. A gente já consegue ver aqui. Se vocês quiserem iniciar, tá bom? São 20h57. Certo. Eu sou o Anderson, a gente vai estar apresentando aqui arte e IA, implicações psicológicas nas criações artísticas. Eu sou do quarto termo, estou com o Carlos Eduardo, ele é do sexto termo, Daniele Fuxa, que ela é do sexto termo também, e o Gabriel Pereira da Silva, que ele é do 10º termo. O nosso orientador foi o Paulo Beraltinelli, e é isso, eu vou começar a introdução. A arte é uma das expressões mais fundamentais da subjetividade humana, funcionando como um caminho para a externalização de emoções, conflitos internos e visões de mundo. Na contemporaneidade, entretanto, com o avanço da tecnologia de inteligência artificial, o uso de algoritmos tecnológicos que buscam moldar o que é consumido pela população instaura um novo desafio na criação artística. Conforme discute Astovisa, 2022, em seu texto A Arte e Algoritmo, vemos uma transição de uso tecnológico crescente, em que ele serve de ferramenta para ampliar a obra dos artistas, mas passou para um uso substitutivo, no sentido que ele passa a ser usado e as obras são autônomas, completamente feitas por eles, sem ter uma intervenção humana por si só, apenas com prompts ou coisas do tipo. Nisso vem questões como instrumentos musicais e até vozes que estão sendo usadas da mesma forma. Essa mudança na relação da criação artística cria profundos questionamentos no campo da psicologia, particularmente no que diz respeito à natureza das experiências estéticas, da criatividade e dos processos emocionais envolvidos nas criações artísticas. Eu vou falar agora um pouquinho. A gente pegou no texto uma discussão em si sobre quando a arte ela passa a ser produzida com inteligência artificial, usado com base em John Dewey e Levi Vygotsky. O Dewey ele afirma que a arte ela nasce da experiência viva entre o indivíduo e o ambiente. Criar envolve emoções, reflexões e a transformação. Por isso, ele fala que a obra feita por IA,
é apenas uma imitação para ele, porque a máquina ela não vive a experiência, ela não sente as emoções e não tem as histórias, né, para poder se expressar. E Vygotsky, ele fala que a arte é um sistema que reorganiza nossas experiências emocionais. Seu conceito ele é central sobre catarse, quando a obra provoca emoções contraditórias, que transforma internamente, né? E surge essa dúvida, né? Como a arte por IA pode realmente provocar essa catarse se ela não possui intenções humanas, conflitos ou sentimentos, né? Então, o texto em si, ele aponta sobre a criação artística, né? Que a criação artística depende da subjetividade, da convivência e das emoções. E a gente vai falar um pouquinho agora também sobre as questões dos resultados, que a gente fez algumas pesquisas. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos e a metodologia. O objetivo desse trabalho foi analisar as implicações psicológicas da arte gerada por inteligência artificial, contrastando-a com os fundamentos da experiência estética humana. A metodologia usada foi a qualitativa, teórica e quantitativa, usada por alguns livros citados devidamente nas referências, juntamente a uma pesquisa qualitativa por meio do documento do Google Forms. Eu vou apresentar os resultados parciais, né, finais e parciais da nossa pesquisa, onde a gente, nesse primeiro gráfico, fala sobre a criatividade humana pode ser substituída por IA. Nos resultados da pesquisa, 44,4% das pessoas disseram não jamais. 37% acredita que parcialmente, 14% diz que sim, completamente, e o restante diz que não soube responder. Na figura 2, a gente faz a questão, ao usar IA, você sente, e a maior, essa barra maior aqui é de respostas que as pessoas dizem que sentem mais facilidade na criação de arte. Mas, em contrapartida, a segunda opção mais votada foi a do distanciamento, elas se sentem distantes do resultado final. Então, na nossa conclusão, que a IA, ela produz de forma mais rápida, porém ela distancia a pessoa que está produzindo do resultado final, porque a inteligência artificial ela produz baseada em dados quantitativos. Já o ser humano, ele utiliza todas as suas experiências de vida, como ele se sentiu, o que foi errado e o que foi certo das suas atitudes, das suas vivências, e ele coloca tudo aquilo no que ele produz na arte. E quando você pula essa etapa da produção, você se distancia do que você criou. Então, o humano, ele imprime toda a história dele na produção, e a arte, ela simplesmente pega um prompt, um comando, e dá o resultado pronto. Então, não cria uma ligação entre o artista e o resultado. Então, basicamente isso. E aí a gente deixou essa frase, a IA cria imagens, o ser humano cria sentidos. Deixamos esse espaço aberto para as perguntas. Pessoal, obrigada. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Que tema importante, né, para a gente discutir nos dias atuais, não é, professora Laide? Tão relevante, né? Porque hoje a gente só fala em inteligência artificial, que, ao meu ver, ela é muito válida, ela nos ajuda muito, mas ela também causa alguns transtornos, eventualmente. Né? Se vocês quiserem abrir o microfone de vocês, tá? Para comentar aqui. Estou vendo que a Daniele está aí falando alguma coisa. Se quiser, viu, Dani? Fica à vontade. Então, assim, temos um tema que a gente, olha só, eu aqui, a gente, né? Que vocês têm muito que discutir, né? Um tema que dá para ser levado aí adiante, né? Para criar aí mais estudo, mais engajamento, né? Com relação a isso.
a gente tem aí muitas questões psicológicas envolvidas na inteligência artificial, né? Eu penso que a IA ela tem que ser um acréscimo para nós, mas não somente ela, né? Porque onde é que fica essa questão do ser humano, né? Das sensações, do pensar realmente, né? Então, muito obrigada pelo tema de vocês, parabéns. Vocês têm aí um tema muito abrangente ainda pela frente, viu, meninas? Professora Alaide, por gentileza, suas considerações. Parabéns a todos do grupo, ao professor orientador, professor Paulo. Eu fiz alguns apontamentos de ABNT também, que eu vou enviar para vocês. Eu tinha marcado, inclusive, com interrogação, no resumo, que vocês marcaram quantitativa, e eu não vi dados quantitativos aqui, não vi pesquisa quantitativa aqui. Aí, na apresentação, vocês trouxeram, inclusive falaram que tem um Google Forms, que eu acredito que tenha passado pelo Comitê de Ética. Quando a gente faz estudos com humanos, tem que passar pelo Comitê de Ética, eu não sei se foi passado, porque não aparece isso aqui no trabalho, né? Os dados que vocês coletaram, que é super importante aparecer aqui no trabalho. E eu não sei se teve o termo de consentimento livre e esclarecido, se foi entregue, se passou pelo comitê de ética, para pesquisar com humanos, como foi feita essa pesquisa. Eu até retomei aqui enquanto vocês estavam apresentando, eu falei, será que eu li direito? Porque eu não vi os dados aparecerem aqui, eu acho que faltou isso, né? Ou não entregaram a versão correta, pode ser isso também. Em relação também à BNT, tem alguns autores que vocês citaram, que se vocês olharem lá na referência, não bate com a citação. Por exemplo, do John Dewey, vocês colocam na citação uma obra de 1934, só que na referência está 2010. Acredito que seja revisão, né? A revisão mais atuais, mesmo porque o John Dewey faleceu em 1952, né? Então, acho que deve ser revisão, e Vygotsky também. Vocês se fazem na citação que é 1925, chega lá na referência, está 2019. Deve ser algumas revisões de obra aí. O Han também consta na citação 2010, nas referências 2015, só essas coisinhas assim. Em relação ao gráfico, eu achei muito importante apresentar, porque quando visualmente a gente vê, né, aparecer em nossa frente os dados ali é diferente. Então, vocês utilizaram de um recurso visual para ilustrar a apresentação de vocês, super positivo. Confesso, quando eu comecei a ler o trabalho de vocês, eu vi lá John Dewey e Vygotsky, eu pensei, nossa, mas como assim? Eles usaram John Dewey e Vygotsky, a gente está falando de inteligência artificial, estamos falando, né, do século XXI, né? Um faleceu em 34, outro faleceu em 52, mas aí vocês pegaram exatamente a definição, né, da arte como experiência do que se é esperado, né, que são autores de robustos, né, para exatamente comparar o que a máquina tem feito, né, comparar o que a teoria diz, pegar uma teoria forte, né, para comparar o que a modernidade tem feito, o tal do esvaziamento da arte. E eu achei bacana essa comparação que vocês fizeram, e com outros autores também, né? Não que vocês estejam criticando, né? Vocês próprios falaram, né, que entre a arte criada por IA e criada pela mente humana, não representa apenas uma mudança referente à era digital, mas também um desafio psicológico, social e existencial para o ser humano. E vocês encerram a apresentação com um questionamento, uma pergunta super importante aí, que nos faz refletir, né? Não tem como a gente sair da era digital, mas ao mesmo tempo a gente tem que refletir sobre ela. Não dá para também ir aceitando tudo, né? E é o que vocês apresentam aqui no trabalho, é exatamente isso. Então, parabéns ao grupo aí. E também nunca tinha visto um trabalho assim, pegando autores e comparando com a arte, o que tem as implicações psicológicas da arte, né? Nas criações artísticas. E o grupo de vocês falaram que estão no 5º semestre, é isso? De qual Na curso que verdade, é? somos da psicologia, da Psicologia. Uniprudente. Então, o Anderson é do 4º termo, a Daniele e o Carlos são do 6º, e eu sou do 10º termo. Já está se formando. Porque pra gente não aparece de que curso que é, né? Eu fiquei pensando, enfermagem que não é, né? Da área da psicologia, então é isso mesmo. Parabéns, viu, pelo trabalho.
Obrigada, professora Laide. Mais uma vez, meninos, obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada pela excelente apresentação. Muito boa sorte, viu, no futuro. Vamos lá, então. O quinto trabalho agora é o da Jennifer e o da Pamela. Meninas, estão aí? Não, nenhuma das duas? Só porque iríamos agora falar sobre gestantes? Não estão? Não estou achando aqui as meninas na lista de participantes. Na lista de participantes não tem nenhuma das duas. Não tem também. Eles estão Estamos aí. aqui. Cadê vocês? Será que entraram com... Porque não tem... Não aparece aqui. Para mim também não aparece na lista. Ai, que bom. Elas entraram super cedo. Eu vi os dois rostinhos. Agora sim. A gente não está conseguindo ouvir vocês, tá? Porque enquanto estava rolando a outra palestra lá, né? Elas já estavam aqui aguardando. Não estamos ouvindo vocês. Dá para ouvir? Agora sim. Sim. Ah, tá. Sim. Meu Deus do céu. Ai, que susto. Nervoso. Peraí que a gente vai compartilhar. Tá bom. Esses problemas técnicos sempre nos assombram. Já tá compartilhando? Sim. Tá. Isso, perfeito. Vocês estão conseguindo enxergar a gente? Sim, estamos vendo vocês e Acho que eu não tô nem a apresentação. Ah, então tá bom. Gente, não sei se muito. Vai. Podem Boa ir, noite. meninas. Boa noite, eu me chamo Pamela, junto com a minha amiga Jennifer, sobre orientação da professora Ronivânia Genuário. Escolhemos o tema Importância da assistência de enfermagem no acompanhamento à gestante na qualidade do parto humanizado. Bom, nos últimos anos, a assistência ao parto no Brasil passou por mudanças significativas. Deixou de ser algo técnico e passou algo centrado mais na mulher, buscando um modelo mais respeitoso, acolhido, apoio e segurança. A presença do acompanhante, ele fortalece muito no bem-estar da gestante, emocional, e tudo isso faz parte de um modelo cuidado centrado na mulher. A equipe de enfermagem, ela tem um papel essencial, porque ela está desde o início com a gestante, acompanhando, dando suporte, orientação e assistência. Bom, aqui a gente colocou alguns tópicos. A mulher como protagonista significa que ela é respeitada como principal ativo na hora do parto. Então, as decisões dela, ela que participa das decisões. Respeito e acolhimento. Precisamos olhar para a mulher de uma forma individual, oferecendo a escuta e o suporte. Menos intervenções, o parto humanizado,
ele tenta buscar evitar procedimentos desnecessários. O acompanhante, ele oferece o apoio emocional e oferece o apoio que a mulher precisa naquela hora, porque é o momento que ela vai estar mais precisando de um acompanhante naquele momento. O papel centrado da enfermagem. A presença da enfermagem, ela está desde o início com a mulher na linha de frente, acolhendo, orientando, cuidando e monitorando, oferecendo conforto. Bom, o nosso objetivo é analisar a importância da assistência de enfermagem no acompanhamento à gestante na qualidade do parto humanizado. Ou seja, a gente vai ver o que influencia as nossas ações, o nosso acolhimento, nosso apoio. Bom, o nosso método que a gente utilizou foi o estudo de revisão de literatura, com análise de artigo científico, publicado entre 2012 e 2025, entre as bases BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, Cielo, Google Acadêmico e revistas especializadas em enfermagem e saúde materna. No Brasil, o termo humanização, né, ele ganhou muita força a partir dos anos 90, que foi muito ligado a movimentos sociais, grupo de mulheres, profissionais de saúde, que reivindicam esse cuidado mais digno, né, mais respeitoso do parto e do puerpério. A humanização é um modelo que busca se basear nas melhores evidências científicas, nos direitos humanos das mulheres e promovendo um acolhimento, uma escuta ativa, um uso de métodos não farmacológicos. Um marco muito importante, um exemplo disso, foi a maternidade Leila Diniz, no Rio de Janeiro. Leila era uma atriz brasileira que rompeu tabus. Ela rompeu que ela defende a liberdade sexual das mulheres. E ela rompeu tabus quando ela exibiu sua gravidez de biquíni na praia. Então, gerou uma reviravolta e comentários, porque na época, né, era um absurdo aquilo. E a maternidade foi fundada em 1994, e se destacou por implementar práticas não medicalizadas e valorizou o parto normal e entregou enfermeiras obstétricas na assistência ao parto. É importante observar todo esse marco, né, toda essa trajetória, porque o termo passa de ser uma demanda social por respeito, dignidade e evolui para princípios para orientar políticas públicas e um paradigma de cuidado. Então, a gente pegou uns estudos que resgata, né, o protagonismo das mulheres e práticas seguras e baseadas em evidências. Porque a gente coloca aqui nesse ponto a violência obstétrica, né, que apontam que a enfermagem que atuam nessa perspectiva de humanização é um agente transformador fundamental para enfrentar essas práticas desrespeitosas. A violência obstétrica é entendida como qualquer ato que desrespeite, subjugue ou viole os direitos da parturiente. Ter atitudes desumanizadas, como restrição de movimentos, negar acompanhante, intervenções sem conhecimento, também é uma violência obstétrica. Então, a gente, como enfermeiro, deve assumir uma postura ética, dar informações claras e defender os direitos das mulheres, e ajuda a criar um ambiente de onde essas práticas abusivas não têm vez. E aqui nas políticas públicas, como a Rede Cegonha também, eles reforçam essa importância. O enfermeiro pode promover práticas de métodos não farmacológicos para alívio de dor, incentivo de mobilidade, massagem, banho quente, uso de bolas. Dessa forma, a humanização do parto não se limita de um conjunto de técnicas, mas representa uma mudança cultural e ética no modo de cuidar. E a presença do acompanhante é garantida por lei, que contribui a essa segurança emocional da gestante, da mulher, né? E a evolução do parto, porque eu acho que o fardo é muito grande para a mulher, tanto no parto cesáreo quanto no parto normal, humanizado, né? Aqui a gente está falando mais do parto humanizado, mas o parto cesáreo
Também tem seus riscos, né, que a gente colocou como risco de morte materna, intervenções de anestesia, né, pode dar uma hemorragia, uma embolia pulmonar, então por isso que a humanização representa essa mudança cultural, né, que experiências positivas e desfechos de maternos e infantis mais seguros. Nas considerações finais, a gente preza na assistência e humanização de enfermagem, mas baseado no compromisso ético. Por isso que é importante a gente ter uma boa formação, uma boa conduta. A gente sempre procurar estar fazendo uns cursos, tem cursos de doulas, né, para quem enfermeiros. A gente sempre está se capacitando e atualizado para essas diretrizes e evidências científicas, garantindo um parto seguro e respeitoso, tanto para a mãe e o bebê. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Meninas, obrigada pela apresentação de vocês. Eu, como enfermeira obstetra, digo que vocês têm um tema muito importante também nas mãos, né? Discutir sobre essa questão do parto humanizado, né, no nosso país é algo muito sério. O Brasil tem uma das maiores taxas de parto cesárea, né, do mundo. A gente chega a quase 60%, e a gente sabe que a OMS, ela recomenda no máximo 15%, né, de taxa de parto cesárea, e nós temos aí quase 60%. Já tivemos mais, mas ainda bem que estamos diminuindo, né? O enfermeiro, ele é total protagonista dessa história, né, de levar essa humanização por todo esse processo, não só do parto, mas durante pré-natal, né, no pós-parto também. Eu vi que no trabalho de vocês citaram o plano de parto, né, o plano de parto é uma ferramenta, eu sou muito defensora do plano de parto, uma ferramenta muito importante para aumentar justamente esse protagonismo da mulher, para que a mulher tenha condições, né, de poder escolher até a página 2 também, né? Às vezes não dá, né? Às vezes por precaução não dá. Infelizmente, né? Sim. Mas, assim, o plano de parto ajuda muito, esse documento ajuda muito a colocá-la numa condição de protagonismo do seu parto. E isso é muito importante, né? A gente reduzir a violência obstétrica é algo que a gente tem que lutar todos os dias, que infelizmente acontece muito. E acontece muito, não é? E acontece muito nas grandes capitais também, né? Não são casos isolados, infelizmente. Então, assim, agradeço muito esse tema que vocês escolheram, um tema importante, é um tema que dá também, assim como o grupo anterior, né? Um tema que dá para ser levado adiante, né? Que dá para ser muito mais discutido. Então, parabéns para vocês, tá bom, meninas? Obrigada. Professora Laide, por favor. Parabéns, Jennifer e Pamela, e a professora orientadora Ronivane também. Eu percebo, assim, que o trabalho foi feito, e isso é uma observação importante. Sempre que a gente escreve um trabalho, a gente tem que se preocupar com a pessoa que está lendo. Porque se ela não é da área, ela tem que entender, e vocês tiveram essa preocupação. Vocês escrevem várias coisas aqui, para quem está lendo do outro lado, consiga entender, desde uma simples explicação, o que é um parto normal? Para a gente, uma palavra tão comum, de repente, para quem está lendo, não é. Vocês definem o que é cada um. Essa palavra holística, que é a palavra que a gente fala tanto da moda, né? Ela aparece aqui no trabalho, vocês escrevem. Eu percebi que tem, assim, as minúcias, tentando explicar cada coisa, para a gente que é leigo estar lendo e entender. Isso foi super importante. Eu posso estar errada também, isso aqui é fruto de um trabalho maior que vocês fizeram um resumo. Deve ser. Isso. Porque nas referências aparecem vários autores, e muitos, muitos mesmo, que não estão aqui no trabalho. Sim, Porque é só o copiaram. resumo. Pensei, acho que tinha um trabalho maior, elas pegaram, fizeram um resumo expandido e copiaram as referências. Né? Tanto nos slides, né? A gente quer colocar tudo, aí não dá. E tá tudo aí você fala, assim, 10 minutos, você vai falar o quê? O nome. Foi só pegando Exatamente. Mas parabéns, está contemplado, e é isso, né? A questão da violência obstétrica, tantos assuntos que vocês tocaram aí.
Tem apontamento sim de ABNT que eu vou passar para vocês para fazer correção, e eu espero que todos os trabalhos de hoje sejam publicados, né? Espero. Ai, E tomara. esse também. Tá bom? Parabéns. Muito Obrigada. obrigada. E não desistam de estudar, tá bom? Pode deixar. Continuem firmes. Obrigada. Obrigada. Professora Laide, obrigada pelas suas considerações. Bom, vamos lá, então. Agora a gente vai para a última apresentação, a apresentação da Maiara, e da Kailane, da Andréia e da Edna. Estão aí, meninas? Última apresentação, mas não menos importante, né? Exatamente, muito pelo contrário. Estamos aqui, eu estou aqui, só que a minha câmera não está funcionando. Já tentei, já voltei, desde o início eu estou tentando voltar e ela não está ligando, está com problema. Poxa vida, Edna, gostaríamos de te ver, mas tudo bem. Seus colegas estão aí? A Kailane está. Kailane está aqui. Já saí, igual você falou, aquela hora para a moça, já saí, já voltei, mas a câmera está falando que não está acionando. Professora, as outras meninas não pôde estar presentes, tá? Porque elas estão de plantão, então não deu, tá? Kailane, seu áudio está muito baixinho, eu quase não consegui te ouvir. Tá baixinho? Agora tá ok? Melhorou um pouquinho. Beleza. Eu vou tirar aqui, então, às vezes é o fone. Faz Não um está teste dando de novo. para ouvir, Kailane. Não? Faz um teste. Vai de fone mesmo, aí eu vou falando pelo microfone, pode ser? Isso, agora melhorou. Ficou bem melhor. Então tá bom. Eu falei, as meninas não pôde estar presentes, tá? Porque elas estavam de plantão, então hoje vai apresentar só eu e a Edna mesmo, tudo bem? Tudo bem, tá ok. Então, vamos iniciar. Boa noite, professoras. Eu sou a Kailane, nós somos estudantes do 8º termo de enfermagem, já estamos finalizando aí. Nosso trabalho foi feito sob orientação do professor Michael, e fala sobre o desbridamento de feridas e prevenção de infecções e amputações. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, tá? Já tá mostrando? Não consigo ver aqui. Sim. Sim, sim. Tem? Beleza. Vê se assim melhor. É que tá um pouquinho lento aqui o sistema. Ok? Melhorou. Vamos lá. O desbridamento de feridas, né? O impacto da escolha adequada do desbridamento na prevenção de infecções na amputação. Vou introduzir aí. As amputações, elas são procedimentos cirúrgicos, geralmente indicados em casos de trauma grave, doenças vasculares, condições crônicas, como, por exemplo, diabetes. Nesses pacientes, o risco de infecção e atraso na cicatrização é muito elevado. O desbridamento de feridas ele é essencial porque remove os tecidos necrosados, diminui o risco de infecção e favorece a regeneração tecidual. A escolha correta da técnica ela vai influenciar diretamente o tempo de internação, a recuperação e a qualidade de vida desse paciente, tá? Os nossos objetivos do nosso trabalho é analisar as diferentes métodos de desbridamento, avaliar o impacto da escolha adequada na prevenção de infecção pós-amputação, examinar protocolos assistenciais e diretrizes de enfermagem, propor recomendações baseadas em evidências e contribuir para a redução de complicações pós-operatórias.
O nosso método trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória com publicações entre 2013 e 2024, né? Foram usados aí como base o PubMed, Cielo, BVS e o Crow. Eu não vou saber falar esse nome em inglês, mas enfim. Os critérios de inclusão, estudo sobre técnicas de desbridamento, que é o cirúrgico, enzimático, autolítico, mecânico, prevenção de infecção em amputações, e foi realizada uma análise qualitativa, né, destacando o papel do enfermeiro na avaliação, escolha e monitoramento das técnicas. As nossas revisões de literatura, né, que são os tipos de desbridamento. Nós temos o cirúrgico, que ele vai ser aquele desbridamento mais rápido, eficaz, vai remover grande quantidade do tecido necrosado, reduz o risco de infecção sistêmica e o tempo também de internações desses nossos pacientes. Requer um profissional habilitado, tá, para realizar esse tipo de desbridamento. Nós vamos ter também o desbridamento enzimático, ele vai ser um tipo menos invasivo. Vai usar aplicação de enzimas externas, né, indicado para geralmente pacientes que têm contraindicação cirúrgica. Nós temos também o autolítico, que ele vai utilizar enzimas naturais do nosso próprio corpo. Ele vai ser um tipo de desbridamento seguro, seletivo e de baixo custo, tá, para a instituição. Ele requer curativos que mantenham a umidade adequada. Depois nós vamos ter o tipo de desbridamento mecânico, que vai ser a remoção física de tecidos desvitalizados, né? Exemplo com gase úmido, irrigação. Ele é eficaz, porém ele é menos seletivo e pode causar desconforto para o paciente, né? E o enfermeiro ele vai ter um papel aí crucial na avaliação e no monitoramento desse desbridamento. Boa noite, meu nome é Edna, sou do 8º termo de enfermagem e agradeço a banca, agradeço o nosso orientador Maico a mim, foi ótimo, e vamos falar um pouquinho da discussão. A literatura demonstra que a seleção adequada do método de desbridamento reduz significativamente a incidência de infecções e reintervenções cirúrgicas, protocolos padronizados e atuação multiprofissional, enfermeiro, cirurgião, fisioterapeuta, é o que promove a cicatrização mais rápida e melhor recuperação funcional. Então, a literatura mostra que quando o método de desbridamento é bem escolhido, as infecções diminuem, o tempo de internação também diminui e é reduzida a chance de complicações. Isso reforça o papel da enfermagem. Então, na avaliação, acompanhamento e tem a decisão do enfermeiro sobre o melhor tipo de cuidado, o melhor tipo de cobertura que vai fazer ali naquele desbridamento. Próximo, Kailane. A escolha criteriosa do método de desbridamento é determinado para prevenir infecções e otimizar a cicatrização. A prática baseada em evidências, a capacitação profissional, a implementação de protocolos são fundamentais para garantir segurança e eficácia no cuidado de feridas complexas. O desbridamento não é apenas um procedimento técnico, mas um cuidado que protege diretamente a qualidade de vida do paciente que tem um membro amputado. Por isso que a decisão precisa ser segura, embasada em evidências por profissionais capacitados. E cada dia nós temos que estar sempre capacitando e fazendo a capacitação multiprofissional de todos os profissionais que trabalham junto com a gente. Eu, atualmente, trabalho na atenção básica, trabalho cuidando de pacientes que têm feridas, que precisam de placa, Aquacel, Safigel. Eu amo essa parte. Eu amo essa parte quando eu estou fazendo, que eu estou vendo a evolução, que você começa, ele está horrível, está feio, porque não é bonito, um curativo, né?
algo amputado não é bonito. Só que aí a gente fala para o paciente, nossa, agora está ficando lindo. Aí ele até fala para a gente, ficando lindo? Como desse jeito? Eu falo, não, mas está lindo. Porque o jeito que estava, a gente tira foto, a gente mostra como que estava o antes e o depois, a evolução que depois, porque essa placa Aquacel, a Safigel, a placa Aquacel e a pomada Safigel, agora surgiu a pomada do Derme, e além das outras placas que tem, né? Isso é maravilhoso. A gente vê uma evolução. E os pacientes que é diabético, tem um paciente que nós deu alta, porque ele estava com uma lesão no dedo do pé direito. A gente deu alta, depois ele apareceu com o membro esquerdo amputado lá no joelho, porque deu uma complicação que a gente ficou sem entender o motivo da complicação. Porque, como ele não tem diabetes mellitus, eu ainda falei, cuida desse pé, porque senão você vai perder esse pé. Ele não perdeu somente o pé, ele perdeu a outra perna. E esse é o nosso trabalho. Fica aberta as perguntas. Meninas, obrigada. Infelizmente, a câmera não tem como ligar. Ai, que horror. Poxa vida, queria te ver, Edna, mas tudo bem, a gente entende aí esses probleminhas técnicos, tá bom? Fica tranquila. Bom, obrigada, meninas, pela participação de vocês, pela apresentação, também, né, assim como os outros temas, um tema de muita relevância. E aí, vou até fazer um comentário aqui, né? Na verdade, a gente precisa do profissional capacitado em todos os tipos, né, de procedimento. E hoje em dia é tão difícil, né, a gente encontrar profissionais que queiram realmente se capacitar, né? É uma minoria, não é, Edna? É uma minoria atualmente, né? Sim. Atualmente, onde eu trabalho, tem enfermeira que não consegue, a primeira vez que um paciente, não estou desmerecendo, mas assim, você não tem prática, então você não vai saber. O paciente chegou para trocar uma bolsa de ostomia, ela não conseguia, não sabia. Eu falei, não, vamos lá. Porque eu tenho essa prática, porque eu entrei para atenção básica, tem 2 anos e meio, mais ou menos, e colocaram eu na parte do curativo. Nossa, eu falei, eu amo, a parte que eu mais amo é essa parte. E como é bom, né, quando vocês colocam também o conhecimento prático de vocês, do dia a dia, as experiências, né, junto com a pesquisa, junto com esse trabalho. É muito bom, né? Fica muito mais robusto, fica muito mais enriquecido, né? E aí, o que eu estava dizendo é que ainda bem que estamos aqui com muitos alunos que estão buscando essa prática, né? Que estão buscando essa prática, que ela começa na teoria, né? Prática sem teoria é muito difícil de ser conseguida, né? Toda prática precisa da teoria, e é muito bom, né, professora Laide, a gente poder ver que tem aqui muitos alunos que estão em busca desse conhecimento, dessa evolução profissional, né? Ficamos aí muito felizes. Então, assim, passo a palavra à professora Laide para que ela faça as considerações. Por favor, professora. Parabéns. Obrigada. Que apresentaram. Obrigada. E a professora orientadora, o professor Maicon também. E assim, parece que a gente fez um curso hoje, né? Cada grupo, eu aprendi algo quando li também. Porque assim, embora eu seja da área da educação, né? Sim. Mas vários temas que trouxeram hoje, por exemplo, faz parte, porque eu fiz auxiliar de enfermagem, né? Então, me remete a muita coisas que eu vi, e conforme você disse que aconteceu com o paciente, então eu vi isso acontecendo também, dessa questão de desbridamento, né? Que a gente pensa que é algo tão simples, só que o hospital é um local altamente de risco aumentado de contaminação, né? Sim. Então, e por uma infecção de um dedo vira um pé, de um pé vira uma perna, e assim vai, né? Exatamente. Então, é algo muito sério.
E para cada grupo aqui, desde o da psicologia também, porque eu sou neuropsicopedagoga também, então mexe muito, trabalho muito com isso da área da psicologia, né? Cruza muito. Então, cada grupo aqui, para mim, foi uma aula hoje. Parece que a gente está completando um curso. Eu aprendi um aulão, aprendi um pouco com cada grupo aqui. No grupo de vocês, a apresentação, estão de parabéns, né? Dá para perceber também que tem aí o brilho nos olhos pela enfermagem também. Obrigada. Nossa, é que eu amo a enfermagem. A Edna, que já trabalha com desdobramento. A Edna E o adora, trabalho, eu Eu amo a achei enfermagem. bacana quando vocês escreveram assim que traça ali o perfil da comorbidade, perfil microbiológico da ferida, com os recursos disponíveis. É bem isso, né? Às vezes É bom, é importante ressaltar. você traça todo um trabalho que tem que fazer, mas o recurso que você tem é reduzido e você tem que se virar com aquilo que você tem para garantir ali que o paciente não pegue nenhuma infecção. E a pessoa que passou por amputação, né, psicologicamente ela está muito afetada, né? Não é fácil passar por isso, né? Só quem passa que sabe. Então tem toda uma carga ali em cima disso, dela, uma nova adaptação de vida. Então a enfermagem ela faz muito parte disso. Não só do cuidado físico, mas o cuidado emocional também. Uma coisa é você ir lá fazer um desbridamento, fazer lá, vira as costas e vai embora, né? Aquilo é um ser humano que está ali, né? É verdade. Então, É bom quando a gente faz algo pela pessoa e a pessoa vai lá te procurar e fala, nossa, eu gostei. Fulano que tá aí? Não. Então, eu não quero. Já aconteceu comigo, não é com soberba, mas e a gente só dá valor aos membros que a Mas gente tem, né? assim, emocionante você ouvir pessoas falando que quer você para fazer o procedimento. Tá vendo? E a gente tem todos os membros ali, então a gente só vai dar, muitas vezes dá valor quando perde, né? Então a gente não sabe. A empatia ela é muito forte na enfermagem por causa disso. Você se colocar no lugar do outro ali. E se fosse eu sem esse pé, se fosse eu sem essa perna, se fosse eu sem esse braço, seja lá o quê? E é cuidar da melhor forma, com os recursos que tem, conforme vocês escreveram, né? A questão da BNT no trabalho também tem alguns apontamentos para fazer, que vou enviar para vocês. E desde a estrutura tal do resumo, que não está dentro dos parâmetros tal, mas principalmente citação. O trabalho não tem citação nenhuma. E cada parágrafo, cada ideia que a gente traz, assim, tem que escrever de onde que a gente tirou. Então, a gente põe entre parênteses, né? Ou no decorrer do texto, segundo, né, o nome do autor ali, e o trabalho inteiro não tem nenhuma citação. Pode ser que não seja, isso aqui seja fruto de uma outra versão de um outro trabalho, vocês resumiram e tiraram isso, pode ter acontecido isso, ou o trabalho foi feito sem citação, eu não sei, vocês vão poder responder melhor. Certo. Então, isso é uma das coisas que eu vou apontar lá. Vocês colocaram algumas referências no final, tá vendo? Tem aqui 3 referências, mas elas não aparecem aqui citadas. Acho que vocês tiraram essa referência do Ministério da Saúde, tiraram de uma referência aqui do Harding e do Coelho, mas acho que acabou esquecendo de citá-las aqui. Sim, acho que a gente acabou mesmo Enfim. esquecendo. Parabéns e continuem, falta pouco para terminarem. Até final. E vou passar a palavra para a professora Clarissa para encerrar e remetendo a todos os grupos, né? Espero que todos os trabalhos sejam publicados, estão todos de parabéns. E gostei de todas as apresentações. E como é difícil você conseguir pessoas que apresentem algo, que colocar a cara a tapa, né? A maioria das pessoas preferem não fazer, a maioria das pessoas preferem não apresentar, mas a gente não é todo mundo. Nós não somos os outros. Então a gente faz o nosso melhor, da forma que a gente tem, com os recursos que a gente tem, conforme foi falado no desbridamento. Sim. Então estão todos de parabéns, tá bom? Obrigada. Vou passar aqui para a professora Clarissa. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de noite para vocês e até o próximo trabalho, tá bom? Até, se Deus quiser. Professora Laide, mais uma vez, obrigada pelas suas considerações, pela sua participação. Foi também muito enriquecedor. Bom, eu posso dizer que eu estou... Se vocês puderem ligar as câmeras, pessoal, para a gente ver vocês. Esqueci de falar uma coisa. Quando eu tiver alguma ferida, algum machucado, eu vou procurar a Edna, tá bom? Pode procurar. Pode procurar.
Vou ter o Meninas, prazer imenso de cuidar de você. se vocês puderem descompartilhar a tela, por gentileza. E aí os colegas liguem as câmeras, por favor, para a gente encerrar. Então, assim, como é gostoso, né, professora Laide, terminar essa noite do INCESP, né, esses dias de INCESP, com apresentações tão boas, com alunos tão engajados, né, profissionais, alguns já praticamente aí profissionais, tão engajados, tão por dentro de temas tão relevantes, né? Foi muito gostoso ouvir vocês, todos com uma fala muito coerente, muito apropriados do assunto, e isso é muito bom. Isso traz para nós uma alegria muito grande. Tá? Então, parabenizei já a todos vocês em cada apresentação e volto a parabenizá-los. Foi realmente muito agradável estar essa noite aqui com vocês, essa noite pré-feriado, né? Aqui com vocês. Foi ótimo. Tá? Então, agradeço novamente, desejo muito boa sorte no decorrer aí da vida acadêmica e profissional de vocês. Tenho certeza que daqui vão sair profissionais muito qualificados, profissionais de excelência. Tá certo, pessoal? Mesmo a gente sendo aqui de outra unidade, acho que a professora Laide também, a gente se coloca à disposição de vocês. Qualquer coisa, estamos aí e nos encontraremos mais vezes, se Deus quiser. Obrigada a todos vocês. Falta o QR Code, né? Isso é verdade, professora, obrigada. Vou compartilhar aqui com vocês o QR Code, tá? Vocês entrem lá e façam o preenchimento de vocês, tá bom? Por favor. Vocês estão vendo aí? Compartilhou? Sim. É que eu não consigo ver aqui a minha tela. Todo mundo conseguiu aí? Estamos preenchendo, Sim. só um minutinho. Ok. Tudo bem? Posso tirar? O meu não está conseguindo abrir. O pessoal está conseguindo? Sim. Ô, Emily. Emily. Manu. Cadê a Emily? Ó, o meu, eu clico, eu mostro lá, aí fala aqui para colocar a opção. Quando eu coloco abrir o navegador, ele não vai, ó. Veja se você consegue tirar uma foto dele, da tela, e aí tenta abrir por outro celular. No meu 47282? Edna, desliga o seu microfone. Tudo bem, pessoal? Conseguiram? Pegaram o QR Code? Olha, eu vou colocá-lo aqui mais uma vez. Quem não conseguiu, aí no chat estão dizendo que não conseguiram, tira uma foto dele e aí tenta por outro celular, tá bom? Vocês estão vendo o QR Code aí? Agora estamos vendo sua tela. Vamos lá novamente. Eu não Conseguiram? entendi.
apertar em comprar ingresso? É isso? Isso. Ele é gratuito, viu? Deu o pedido realizado com sucesso, isso mesmo? Isso, perfeito. Tudo bem, pessoal? Acho que vamos abrir a câmera só para tirar uma foto, né? Isso, vamos lá. Guardar de lembrança. Deixa eu colocar aqui vocês. Estou tentando colocar mais aqui vocês aqui na tela, mas não está aparecendo. Então, eu vou printar aqui. Sorriem, por favor. Deixa eu printar vocês. Ótimo. Vou abrir aqui a outra tela. Deixa só eu salvar vocês aqui. Olha lá, cadê esse pessoal aí com essa câmera fechada? Esse pessoal aqui não quer abrir as câmeras, olha lá. Sorriam, meninas? Boa, muito bem. Ok, pessoal. Então, vou finalizar o grupo, tá bom? Vou finalizar a sala. Mais uma vez, obrigada a todos. Uma boa noite, um bom feriado. Nos veremos em breve. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Tem que encerrar a gravação, né? Isso, vou lá.